Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Júnior Barbosa e estarei em sua companhia e te ajudarei nessa segunda fase dos ensinamentos da Ascensão à Mente Quântica. E o tema dessa semana é sobre como esquecer aquelas coisas que nos perturbam no nosso dia a dia. Bom, hoje pessoal, a gente vai falar sobre a continuação do vídeo passado, né, que era como esquecer problemas que aconteceu no nosso relacionamento que nos deixaram frustrados, né? Vamos continuar então um pouco do raciocínio, mas dessa vez nós vamos falar sobre situações e circunstâncias, né, dolorosas que podem ficar na nossa cabeça e podem trazer traumas, né? Somente em questões que falam sobre perdas e algumas outras coisas, né? Vamos continuar então falando sobre aqueles assuntos que a gente sabe muito bem que ao longo da nossa vida, né, tudo que nós vivemos pode ser uma situação ou uma circunstância dolorosa. Também pode permanecer, né, em nossa memória e também a gente não consegue esquecer de jeito nenhum. Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado com a maneira que vai tentar esclarecer isso, né? Algumas vezes, né, a morte de um ente querido, ou assim, a gente já tinha falado no outro vídeo, né, de um coração partido, fracasso no trabalho. Essas recordações, né, às vezes muito mais influenciva no nosso comportamento e na nossa maneira de ser do que todo mundo imagina. Se a gente, né, parar para pensar na nossa vida, né, a gente pode perceber sim que só em um dia a gente vive muitas situações agradáveis. As pessoas que têm filhos, né, um beijinho do filho, um carinho que foi recebido pelo marido, pela sua filha, um abraço de um neto, pessoas que chegam e nos falam coisas bonitas, maravilhosas, né? Talvez um telefonema de uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, né? Comer um doce preferido, que muitas pessoas adoram doce, né? Ler um livro emocionante, assistir um filme emocionante, né? Aqueles que fazem a gente dar uma lacrimejada nos olhos. Né, a vida passa tão rapidamente que essa velocidade nos faz esquecer, né, alguns momentos também que a gente tem de preciosidade no nosso dia a dia. Eu lembro muitas vezes que a gente pode até fazer algumas coisas na nossa vida, a gente acaba no final do dia esquecendo, então é difícil, né, a gente tá lembrando de tudo no nosso dia a dia, mas a única coisa que fica na nossa cabeça é as coisas mais dolorosas, é as situações difíceis, é aquelas coisas que a gente não consegue levar em frente. A gente sempre fica estagnado naquela dor e não vai para frente com aquilo. A coisa é tão ruim que às vezes a gente não progride, a gente fica ali, não vai para frente. É a mesma coisa de ficar vendo um filme repetido e muitas vezes na vida. Não, a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que valorizar, né, os momentos que a gente vive no nosso dia a dia, principalmente os momentos bons. A gente tem que tentar lembrar das sensações quando a gente estiver passando ali por um momento difícil, porque se a gente não tentar lembrar essa sensação de coisa boa, vamos dizer que a pessoa gosta de jogar bola, gosta de jogar xadrez, não importa o que, vai lá saber o que gosta de fazer, mas a gente sempre tem que tornar aquele pensamento de dor em uma coisa boa. É a primeira forma de a gente começar a querer esquecer alguma coisa que nos deixa com a cabeça pesada. E voltando ao assunto passado, imagina só, você acabou de terminar o seu relacionamento, né? Você lá brigou com seu namorado ou brigou com a sua namorada, né? Aí de repente entra na sua casa e dá de cara com foto de vocês dois lá. E de repente você olha para o outro lado, tem cartas recebidas daquela pessoa, né? Algumas roupas estão lá no seu guarda-roupa ainda, né? Aí você vê que tem lembrança de vocês dois pela casa inteira. O que você faz nessas horas? Entendeu? É mais ou menos isso, não tem... É uma variação difícil de falar, né? A gente pode
guardar tudo em um lugar, né, onde a gente não pode ver, ou a gente não consiga ver, né? Ou pode jogar tudo fora. Dá até dó de jogar fora, né, algumas coisas, mas são recordações passadas. Muitas vezes traz dor, traz sentimentos ruins, né? Alguns psicólogos, alguns terapeutas, psiquiatras, né, eles informam, né, que a melhor forma de esquecer algumas dessas situações são jogando tudo fora. Que depois de um tempo, né, dá até aquela sensação de alívio, né, que é muito grande, porque você não vai estar mais lembrando daquele assunto dentro de casa, mas está na sua cabeça ainda. Pronto, ela não está mais na sua casa. Aí a gente pode até pensar assim, né? A gente deleta todas as fotos do celular, deleta todas as redes sociais também. Aos poucos, né, os nossos amigos vão parando de falar sobre a lembrança dos dois, né? A família também vai parando também, de repente, ó, puf, some. Aí agora sim, agora tá pronto. Bom, e mesmo assim, né, nenhum resquício físico, na verdade, fica dentro da cabeça, mas como a gente sabe que isso não é uma realidade para muitos, né, as memórias ainda estão lá dentro. Mas só que com o tempo, assim, vai passando, e de repente, aquelas memórias que estão lá, vivas ainda, vai sendo jogado lá para baixo, engavetado, jogando aos poucos, lá para o fundo. Assim, a cabeça também vai acabando eliminando aqueles problemas, né? Eliminando, esquecendo, vamos dizer assim, problemas, a situação que foi ocorrida, né? Em algum tempo, né, tudo vai estar sendo resolvido. Tudo não vai mais passar de uma vaga memória, né? A gente vai acabar esquecendo. Só que a gente tem que dar o tempo ao tempo. O mais difícil é isso, que a gente sempre tem que viver a nossa vida, né? Sempre voltado para frente, sempre pensar em coisas novas, pensar em atitudes novas que você vai poder fazer depois que aquilo lá aconteceu. O que você pode fazer de diferente, que não seja igual ao que você fazia antes. E isso vai mudar muito a cabeça da pessoa, sabe? É assim que as coisas ficam impregnadas na cabeça, e principalmente quando há perdas, né, de pessoas ali, mortes, né? Eu não gosto muito de falar essas palavras, são palavras muito pesadas assim. Você pode ver que com o tempo aquelas lembranças ruins, né, de situações que a gente tem de perdas, ela vai sumindo com o tempo. Então o tempo também é um bom remédio para melhorar muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que não podemos resolver num instante. E ainda mais, sem esquecer também que a gente está acostumado a lidar com memórias reais, né? O problema é esquecer memórias e acontecimentos que só aconteceram na nossa cabeça. Imagina como nós podemos esquecer isso. Você já imaginou essa situação? Mas existe também. Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquela história, né? Tipo assim, cresceu rápido demais, encheu de expectativas, o rapaz encheu a moça de expectativas, sonhos, planos, nomes dos filhos, né? Pesquisa de preço para lugares, né? Possíveis para a lua de mel, né? Dos dois. É uma história que também não é muito fácil de esquecer, né? Imagina só essa situação que essa moça não vai ficar, né, durante a vida. Pois é bem mais fácil, né, abrir mão das memórias que a gente poderia ter tido do que aquelas que a gente teve, né? Você nunca ia ver a sua mente ou a sua imaginação, né, chamando o velho Yoda, aquele Jedi lá do Guerra nas Estrelas, né, de anãozinho verde que fala ao contrário. Não é verdade? Isso é muito difícil, né? Então, na verdade, a nossa mente não consegue chamar o velho Yoda de anãozinho verde que fala ao contrário. É muito difícil isso acontecer. Então, os nossos sonhos são nossos sonhos, ele fica grudado na nossa cabeça e ela não vai mudar. Você pode tentar, tipo, você sonhou que você queria andar de avião, vamos dizer, algumas pessoas têm medo de andar de avião, né? Mas vamos dizer que você esteja muita vontade de andar de avião. Aí você se imagina dentro do avião, viajando, indo lá não sei para onde.
Aí você vê o avião pousando lá no aeroporto. Aí quando você pega e abre o olho e fala assim, bom, isso daí não vai acontecer. Na verdade acontece, porque já ficou na sua cabeça. E é igual eu falei pra você, ela se torna também uma engrenagem que fica lá pra fazer tudo acontecer na sua cabeça. Não adianta você fugir disso não. A sensação de você estar dentro desse avião, você pode tentar sonhar de novo a mesma coisa, né? Ou tentar imaginar a mesma coisa, mas sabe o que acontece? Aquela primeira vez que você sonhou, ou que você imaginou, ela não sai da sua cabeça. Ou seja, aquela primeira visão que você viu, você não vai conseguir mudar ela. Foi igual aquele exemplo que eu falei atrás, né? A moça sonhou que tinha tantos filhos, né? Que já estava colocando o nome neles. Então, o rapaz deu tantas esperanças para a moça que a moça vai lá, vai sonhando com tudo, o lugar da lua de mel, onde vai criar os seus filhos, onde é que vai estudar. É a mesma coisa, ela já sonhou aquilo, já pôs aquilo na cabeça. Então, muitas vezes, algumas coisas se tornam controversas. Então, ou seja, muitas vezes pode acontecer o contrário daquilo que a pessoa está pensando. Ou talvez pode acontecer aquilo que a pessoa está pensando. Principalmente quando a gente fala de relação com outras pessoas, né? Talvez a pessoa imagina que a outra seja de um jeito, talvez a moça ou o rapaz, né? É totalmente o contrário do que a pessoa imaginou ali no início desse relacionamento. Então, é onde tudo começa a dar as piores coisas possíveis em um relacionamento. O transtorno maior mesmo é esquecer perdas, igual eu tinha falado antes. Essas perdas, a gente só tira ela da cabeça com o tempo. O tempo é o remédio para quase tudo. Muitas das vezes, quando passa-se, né, muito tempo e algum familiar já foi embora, né, a gente lembra, mas não é com aquela dor que a gente lembra naquele dia que foi tão perto da perda dessa pessoa, né? Principalmente se for pai, mãe, nossa, a dor é difícil. E mesmo assim ainda fica incrustada. Mas o tempo sim, ela sara essa ferida no coração, ela sara sim, ela cicatriza. A gente pode passar a mão nela, mas a gente vai ver somente a cicatriz, não vai ver a abertura do machucado. A gente tem que saber, né, que o tempo cura quase tudo. Seja uma dessas pessoas também que sabe controlar também os seus sentimentos, né? É o seu sentimento que vai estar em jogo nessa roleta da vida. E lembrando, né, que amanhã a gente vai ter uma meditação falando sobre como esquecer, né, pensamentos difíceis, né? Nós iremos fazer essa meditação para sanar essas partes, tá? Nos acompanhe aí até amanhã que você vai ter essa meditação. Então, para finalizar, né, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, né, em suas redes sociais para demais pessoas, né, compreendem esse tipo de assunto e nos ajude adquirindo as poderosas ferramentas da prosperidade na descrição desse vídeo. Um abraço a todos, um beijo de luz. O Rasmani.